E eu estou aqui em frente ao Teatro Municipal de Cabo Frio e começo o nosso programa de hoje chamando você para pensar comigo sobre algo. Quem somos nós? Muitas das vezes as pessoas se confundem com os papéis que representam. Em essência, quem é você? Quem sou eu? Esses papéis que nós desempenhamos na vida são importantes, fazem parte da nossa identidade. Mas não é você na sua essência. E aí, quando separamos as coisas, os papéis que representamos, mãe, filha, esposa, namorada, profissional, amiga, se algo acontecer em um desses papéis ou em uma dessas circunstâncias que vivenciamos, podemos lidar melhor porque sabemos de fato quem somos. Somos seres especiais. Dentro temos uma essência que precisamos cada vez mais nos aproximar e conhecer. O que pensamos? O que sentimos? Independentemente dos papéis que desempenhamos e que faremos isso da melhor maneira possível, precisamos sentir que somos muito mais. Tudo isso passa, a nossa essência permanece. Pense nisso. E falando de teatro, isso me lembra um personagem muito interessante na Folia de Reis, o palhaço. Nós temos raízes culturais fortíssimas. E eu vou apresentar no nosso programa de hoje, simplesmente Iva Maria, um pouco da história da Folia de Reis. Vem comigo! Eu estou aqui no MARTE, Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio. E uma exposição belíssima acontece aqui nesse espaço. Eu vou conversar sobre isso com o antropólogo Daniel Arrebola. Daniel, muito prazer em estar com você aqui e conhecer esse trabalho tão maravilhoso que você desenvolveu. Obrigado. Muito bom também poder falar um pouco da exposição. Como surge a ideia de trabalhar a Folia de Reis? Você pesquisou quanto tempo sobre o assunto e por que se interessou por esse tema? Bom, na verdade começa com um prazer mesmo por esse tipo de cultura popular, Enquanto eu ainda morava em São José dos Campos, minha cidade natal, é uma cidade rica em Folia de Reis, eu sempre acompanhava os encontros, visitas nas casas. Num determinado momento, em 2010, um pouco antes de me mudar, eu já comecei meio que um trabalho de pesquisa de quando visitava algum encontro, fazia filmagens, gravações, fotos, Conversava um pouco com os foliões. Desde 2011 até próximo de me formar, eu já comecei por iniciativa própria alguns trabalhos esporádicos com algumas folias de reis de algumas cidades, Em 2014, que foi o ano mesmo de desenvolver a monografia, e daí eu decidi fazer o recorte da região sudeste do país como área de pesquisa. Essa monografia ela tinha como intenção de pesquisa principalmente o foco dos mestres e os palhaços, falando sobre a questão da performance. Então, foi uma pesquisa grande. Na época, eu lembro que eu entrevistei 75 grupos de folia. Nossa. Algumas nas cidades, algumas por telefone, algumas pelas redes sociais, eu consegui também. Então, desde aí não parei. Fiz uma pós-graduação em juventude, que eu concluí no ano passado, e pesquisei jovens mestres de Folia de Reis. E tem? Tem. É um fenômeno bem raro, mas tem, Principalmente em Minas Gerais. Aqui no Rio, em São Paulo, no Espírito Santo, é muito difícil encontrar esse tipo de fenômeno. Então, eu identifiquei que para aquela especialização que eu estava fazendo, era um foco muito interessante. Você se identifica com alguns dos personagens?
Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande pelos palhaços de Cordesburgo. Lá eles representam os próprios Reis Magos, né? Então ele tem essas roupas características com coroas, as máscaras feitas com peles de animais, crina de cavalo, então dá essa característica de velho, né? Bem interessante. E essas roupas cheias de fitas. E como tem muitas fitas, as danças deles são giros, então fica uma coisa muito bonita. Eu me identifico muito com esses personagens, eu gosto bastante. Daniel, e a ideia da exposição aqui no museu? Quando eu concluí a monografia da graduação, eu já tinha o desejo de exibir, mostrar os dados dessa pesquisa de alguma forma, né? Popularizar esse conhecimento. Exatamente, né? E tive uma ideia já muito tempo atrás de conseguir expor de alguma forma. Quando eu me mudei aqui para Cabo Frio, conheci a Aline, o pessoal do museu, numa conversa informal surgiu a ideia de fazer a exposição aqui. A exposição vai até quando? Até o mês de junho. A princípio até o dia 7 de junho seria o encerramento da exposição. Só que ainda durante a semana de museus, em maio, a gente ainda vai fazer mais algumas atividades relacionadas ao tema da exposição. Vamos fazer um tour pela exposição e você apresenta para a gente todo esse material, essa pesquisa? Sim, com certeza. Se dá o processo de manutenção dessa cultura dentro da sociedade, dentro daquele núcleo? Costuma ser de forma hereditária, né? O pai passa para o filho, o avô para o neto, o tio para um sobrinho. Geralmente a folia de reis, o comando dela fica dentro da rede familiar. Às vezes, quando isso não acontece, é mais comum que o mestre passe o grupo para o contramestre. Então, aqui tem alguns instrumentos que são típicos da folia de reis, né? O pandeiro, a viola ela está sempre presente, ela é como se fosse o instrumento principal da folia, e os cavaquinhos. Além desses instrumentos, tem também o acordeon, o triângulo, a zabumba, que no Rio de Janeiro é muito presente, os tambores, né? Essas daqui são principalmente dos mestres. Esse modelo é um modelo, ele lembra um cap, né, militar, e é sempre presente assim muitas contas, guirlandas, enfeites, flores, né? Ele chama uma coisa que chama bastante atenção. Isso aqui é uma faixa de mestre, né, da cidade de Alegre, do Espírito Santo. Os mestres nessa região costumam usar também a faixa. E quem usa é apenas o mestre e o contramestre. E a do mestre sempre chama muita atenção, eles colocam, né, flores de plástico. Aqui são bandeiras, essa bandeira de Cordesburgo, Minas Gerais. Essas duas são de São José dos Campos, em São Paulo. Aliás, essas três de São José dos Campos, né? E essas são bandeiras típicas da região de Minas e São Paulo, porque são bandeiras de tecido, né? As bandeiras no Rio de Janeiro e no Espírito Santo são, na verdade, cavaletes de madeira, onde dentro desses cavaletes se coloca imagens, fotos, luzes, né? E ela tem uma base para que você segure atrás para que o bandeireiro possa fazer evoluções com a bandeira. Então, a chegada do cortejo, geralmente o bandeireiro vem à frente e vem fazendo uma evolução com a bandeira. Nossa. Já em São Paulo, em Minas, o bandeireiro traz ela fixa. Quando chega na casa do devoto ou no encontro onde vai ser, ele passa essa bandeira para o devoto. Pode dizer que o Brasil tem a oferecer, que é o histórico, religioso, turístico. Dá para juntar tudo isso, não dá? Cultural? Sim, com certeza, com certeza. Essa é um tipo de manifestação que vem da Península Ibérica, né? Mas no Brasil ela se apropria de forma totalmente diferente. Então
a gente pode falar que essas manifestações e muitas outras além da Folia de Reis, elas são 100% típicas do Brasil. Aqui na exposição você mostra um pouco de tudo e tem muita foto. Quantas fotos você conseguiu reunir aqui? São 40 fotos nessa exposição, né? São 10 minhas e mais 30 de fotógrafos parceiros. Mas é um acervo de fotos um pouco do Rio de Janeiro, são 10, 20 fotos de Minas Gerais e 10 de São Paulo. E é audiovisual a exposição. Sim. Nós estamos ouvindo aí ao fundo. É um CD do Grupo de Folia de Reis da cidade de Carapicuíba. É a Folia de Reis São Joaquim. E é um grupo de Folia de Reis apenas de idosos, né? Ele foi montado numa casa de idosos que tiveram interesse em formar um grupo de Folia de Reis, e um velho mestre que já não participava mais em um grupo aceitou fazer os ensaios, né, os cantos com os senhores. Então virou um grupo de Folia de Reis. Os reis estão chegando, todos com grande alegria. Eles vêm de muito longe, viajaram noite e dia pra visitar o menino que nasceu na estrebaria. Numa simples manjedoura estava o filho de Maria. Esse personagem que na antropologia nós chamamos de personagem mascarado, ele tem várias funções diferentes em cada região e nomes, né? Por exemplo, isso aqui são palhaços típicos de São Paulo. São Paulo eles são chamados de marungos, moromos, bastião. E lá ele representa uma figura boa que é como se fosse um protetor da Folia de Reis. Tanto que, por exemplo, esse daqui ele tem até um facão, né? Porque na tradição deles, eles acreditam que se os reis magos precisassem de proteção, esse personagem ia lutar contra os soldados do rei Herodes para ajudar eles, né? Em Minas, ele é o bastião, e o bastião ele é os próprios reis magos. Essa é a função dele. Já aqui no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, tem esses personagens com essas caras fantasmagóricas, monstruosas, porque nessas regiões é exatamente o contrário. O personagem ele representa uma figura ruim. Ele pode ser o rei Herodes, ele pode ser o soldado do rei Herodes. No Espírito Santo é muito comum que eles digam que esse personagem é o próprio diabo e a função dele é de atrapalhar a Folia de Reis. Agora o interessante é que nessa região, depois da apresentação da Folia de Reis, existe uma apresentação só desse personagem. E é uma apresentação de poesias, de declamação de versos. Poeta. Poeta. Ele é muito conhecido na região como poeta, né? Essas máscaras são da região Bragantina de São Paulo, né? Lá essas máscaras elas são tipicamente feitas de papel machê, então elas são sempre assim bem simples, pintadas à mão, com um papelão eles fazem uma simulação de uma coroa, porém o palhaço ele não representa os santos reis, mas mesmo assim ele tem essa coroa, né? E é interessante dessa região que ela tem uma lenda que é conhecida hoje mais pelos mestres antigos, mas parte da lenda todo mundo conhece, que é dessa máscara, que é do personagem Chico Preto. O personagem Chico Preto, ele seria um escravo de um fazendeiro português no século XVII, que gostava muito de Folia de Reis. Ele queria montar um grupo de reis na fazenda dele. Então ele chamou algumas pessoas que sabiam tocar alguns instrumentos, mas as pessoas não conheciam a folia. Então a folia dele era muito feia, ninguém gostava de ver, né? Não tinha graça. E numa determinada noite, numa apresentação da folia, ele ouviu alguém cantando os cantos de Folia de Reis muito bem, e ele descobriu na senzala que era o escravo Chico Preto. Então ele colocou o escravo no grupo da Folia de Reis, deu liberdade para ele, tornou ele o mestre da Folia de Reis, e ela se tornou a Folia de Reis mais conhecida da região. Na antropologia, quando a gente quer descobrir algum fato, a gente
vai pesquisando na região, conversa com várias pessoas para a gente ver quantas pessoas conhecem a história, e a história é sempre assim. A parte que obviamente é lenda é que hoje em dia esse personagem, se caso o Folião não conseguisse afinar a viola, ele faria uma oração e o Chico Preto afina a viola para ele. Entendi. Dizem que no dia de Santos Reis, dia 6 de janeiro, passa uma estrela cadente no céu que é o Chico Preto. Essas manifestações que fazem algum tipo de louvor à Sagrada Família através da peregrinação dos Reis Magos começam com uma manifestação na Espanha, no século XV ou XVI, que se chamava villancico, que era, pessoas tocando violões, violas, fazendo músicas dedicadas aos Reis Magos. O villancico ele vem para o Brasil já no período da colonização. Tem uma carta, uma descrição de Pero Vaz de Caminha que narra uma apresentação de villancico em 1505 no Brasil. Depois surge uma outra manifestação semelhante em Portugal que se chama Cantata de Reis. A Cantata de Reis ela é muito parecida com a folia. Ela já tem a figura da bandeira, eram cantores e tocadores que ficavam do lado de fora da casa do devoto, fazendo músicas relacionadas aos Reis Magos. Tanto que em Portugal o dia de Reis Magos é muito importante, as pessoas trocam presentes no dia de Reis Magos. Essa tradição vem para o Brasil junto com a família real. E aqui ela se estabelece e ela começa a agregar elementos de outras manifestações. E isso se torna a Folia de Reis que nós conhecemos hoje. E aqui surge o personagem mascarado na Folia de Reis. E esse personagem mascarado, ele é uma influência muito forte das tradições indígenas e africanas que tinham várias manifestações com o uso de máscaras. Quem segura essa cultura na região? Aqui na região, na cidade de Arraial do Cabo, é o mestre Nilson. E aqui em Cabo Frio, o mestre Dercy, em São Cristóvão, e o mestre Chiquinho, na Praia do Sequeira. E aqui nós temos fotos daqui das folias do Rio de Janeiro. Então aqui tem presentes fotos das folias da cidade de São Fidélis. Arraial do Cabo, tem ali uma foto do mestre Nilson junto com o mestre Roninho, o Ronald. A folia de Talva, folia de Cardoso Moreira e a folia de Miracema. Nossa, que trabalho lindo que você fez. Muito bonito, sensacional. Agora, por favor, convide os nossos telespectadores para vir pessoalmente apreciar essa cultura maravilhosa. Claro, então aqui a exposição fica aqui no Marte até o dia 7 de junho. O Marte está aberto das terças às sextas, de 10 às 5. A entrada é gratuita, e fica o convite para todo mundo da região para conhecer um pouco mais dessa cultura rica da Folia de Reis no Brasil aqui na exposição. Espero que você tenha gostado. Um espetáculo de luz, cor e beleza. É o nosso Simplesmente Iva Maria, feito especialmente para você. E falando de beleza, vamos a Vivi Edvirgem Sonche vai mostrar pra gente o que é o microagulhamento. E claro, eu fui experimentar. E eu estou aqui, retornei ao consultório da Edvirgem Sonche, que é fisioterapeuta dermatofuncional. E aí, vamos mostrar um procedimento para você que com certeza vai dar o que falar. Dessa vez, o que a gente vai fazer, Vivi? Dessa vez a gente vai fazer o microagulhamento, que é a mesma coisa. A proposta é estímulo de colágeno. Esse é um roller, um derma roller. É um aparelhinho com várias agulhas. O outro tinha 36. Esse tem 540 agulhas. Nossa! Microagulhas. Quando fala agulhas, dá assusta. Mas são microagulhas. O Dermaroller já tem Anvisa. Então, dá mais segurança, trabalho com mais segurança.
E o resultado é fantástico, porque ele causa microfuros em toda a epiderme, e com isso eu consigo mandar muitos ativos, fator de crescimento para a pele. Então ele é o que é chamado de drug delivery, que é a penetração desses ativos na pele. Então eu tenho que aproveitar esse momento da abertura desses microcanais para colocar na pele tudo que é de bom. Qualquer pessoa pode fazer? A preferência é uma pele hidratada. A pele desidratada também não vai dar um bom resultado. Então eu preciso primeiro hidratar essa pele para depois eu fazer esse microagulhamento. Por isso que na sessão anterior ela fez uma tremenda hidratação na minha pele, que ficou maravilhosa. Agora está na hora de entrar no microagulhamento. E quanto tempo dura geralmente uma sessão? E quantas vezes é possível fazer? Ou é só uma? Não, ele é realizado a cada 30 dias. No máximo de 3 a 4 sessões. Então, são dado um espaço de 30 dias, que é o tempo da formação do novo colágeno. Entendeu? A pele vai ter mais qualidade. As fibras colágenas e elásticas vão ficar muito melhores. Então é isso que a gente quer, né? Dura quanto tempo a sessão? A sessão vai durar assim em torno de uns 40, 50 minutos. Vem conferir comigo tudo de pertinho com a Raquel Carvalhais, né? Ela que vai filmar tudo e vai mostrar pra gente o passo a passo que a Edvision Sonst vai fazer na minha pele. Se tiver dúvidas, depois é só passar pra gente que a Vivi responde a todas elas. Agora só preparando a pele, é isso? Isso, só higienizando. O microagulhamento também ele é utilizado no melasma, mas com muito cuidado, porque ele pode desencadear uma inflamação inflamatória, né, pós-procedimento, e esse melasma vir a ficar mais acentuado. Então, o ideal como o cirurgião plástico daqui fala, foge um pouco de melasma no microagulhamento, mas pode utilizar ele de uma forma mais branda, né? Agora, a renovação celular que ocorre é muito grande, é muito boa. E o meio de condução dos ativos também é assim fantástico. Para qualquer tipo de pele? Sim. Qualquer idade? A partir de que idade já não pode fazer um microagulhamento? Olha, não tem uma idade, assim, um adolescente que tenha marcas de acne, ele é indicado, não é só para revitalização, para rugas, não. Marcas de acne, cicatrizes hipertróficas, também ele é utilizado. Então ele tem no couro cabeludo, para alopécia, quando a pessoa está com muita queda de cabelo, está muito grande, também podemos usar o microagulhamento, que por sinal é excelente. Interessante. Usando os ativos específicos para queda de cabelo. Já que ele abre os canais. Isso. Agora para pele madura, para rejuvenescer, tudo, né? Tudo de bom. E tem usado muito para marca de acne, para sequela de acne. Ele é utilizado nas mãos também. Se a pessoa tem algum problema nas mãos, um envelhecimento nas mãos, você pode utilizar ele sim. Agora eu vou terminar a higienização e vou aplicar o anestésico, né? O anestésico tópico, que vai dar uma amenizada na hora de passar o roller. Afinal, dói? Incomoda. Aumentar o poder de absorção? Parece redundância, mas afinal, qual a importância de fazer com um profissional habilitado? Ele vai saber todos os prós, né, e contra. Ele vai saber a técnica correta, vai ter o cuidado na higienização, no uso de equipamentos, né,
com a Visa. Não adianta eu vir correndo com esse roller de qualquer forma. Eu tenho que abranger toda a superfície da pele. Eu não posso deixar espaços sem passar o roller. Então eu faço a marcação para que eu não me perca. Sempre faço esse procedimento de abrir o roller na frente do paciente para ele ver que está todo fechadinho. Ele vem lacrado e ele é esterilizado com raios gama. Depois que sair daqui de dentro, aí é utilizar e jogar fora. Não pode ser reaproveitado. E esse é o roller de 540 agulhas. A gente fala assim, parece assim uma coisa enorme, mas elas são microagulhas. Como você disse, é assim um leve incômodo. Eu tenho que admitir que ainda havia assim uma certa desconfiança, um leve receio de que pudesse ser extremamente doloroso. Mas realmente não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente pensa. É tranquilo. Confesso, é bem tranquilo, tá? Agora eu vou passar o fator de crescimento. Ele aumenta a comunicação celular, né? E com isso, o processo de estímulo de colágeno é muito maior. Passei mais vitamina C. Você tá linda. Você é uma alemã. Parecendo que peguei muito sol. Isso, só isso. É um leve incômodo, uma ardência logo em seguida, mas uma sensação também de que a pele está muito viva. Ela responde rápido, né? E agora é só aguardar o processo de crescimento desse colágeno, de reparação reparação do tecido. Mas a sensação... No dia seguinte dá para trabalhar tranquilamente. A única recomendação é não usar o protetor agora, nem daqui umas 12 horas. Porque os poros estão abertos. Estão abertos, a pele está aberta. Eu não quero entupir esses canais, microcanais que eu abri. Então, é isso que eu peço. E aí o processo começa logo em seguida. Sim. Esperando aí quantos dias? 30 dias. Vamos fazer 28 dias para você voltar e a gente ver como que está a pele. Já dá para perceber no decorrer dos dias assim a diferença? Sim. Na qualidade da pele? Amanhã você vai ver, quando você usar o seu sabonete, você vai ver que a pele tá viva. Tá tudo vivo, sem produto nenhum. Tem mais luminosidade, vai trazer uma pele mais clara, com uma tonalidade mais uniforme, né? Tudo de bom. Ou seja, tudo de bom, inúmeras vantagens. Isso. É sempre bom estar de bem com a vida e, é claro, muito obrigada, Vivi. Foi uma experiência interessante e a minha pele agradece. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Foi um prazer. Entre na rede social, acompanhe o nosso trabalho. Aproveite, conheça também o nosso canal no YouTube. Iva Maria, lá estão postados todos os programas anteriores. Você pode rever ou ver e também compartilhar e indicar para os amigos. Faça parte do nosso jornalismo do bem. Inscreva-se no canal. Até a próxima. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Oferecimento Estúdio da Beleza Kátia Mendonça. DM Arte Mídia Digital.
fisioterapeuta dermatofuncional Edvirges Unsonche. Atrele valor a sua marca. Anuncie com a gente.